Energético faz mal? Quanto que eu tenho que tomar? Será que existe uma dose recomendada? Será que mata se eu ficar tomando energético direto? Vicia? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Roda a vinheta aí, Wesley. Será que mata? Será que faz mal? Antes de eu começar a te falar qual é a dose recomendada e o que contém dentro do energético, eu preciso que você entenda que eu sou o professor Adonis Carnevale, sou fundador do Instituto Fisiologia na Prática, neurocientista, especialista em fisiologia do exercício, e quero aqui que você entenda que o meu objetivo com esse vídeo não é fazer apologia a nenhum tipo de substância ou que você use isso, não. É apenas te informar para que você possa acessar uma super saúde. Até porque quem nunca se perguntou, caraca, será que eu tomo um energético para eu ficar ligadão? E aí eu gosto do gostinho, me lembra refrigerante, eu deixo de tomar um refrigerante para ficar tomando energético. Será que eu posso misturar um energético com medicamento, com bebida alcoólica? Será que vai fazer mal? Será que existe algum energético que contém e que pode me tornar uma máquina sexual? Tipo, um Viagra? Será que existe isso? É o que a gente vai saber no vídeo de hoje. Antes da gente começar, deixa o seu like já nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, vai agora e se inscreve no canal, porque toda semana eu libero vídeos com conteúdos exclusivos para facilitar o teu entendimento, para que você possa aplicar com os teus clientes ou até mesmo na tua vida. Mas vamos lá, sem mais delongas, você que já deixou o like, já deixa aqui também um comentário nesse vídeo relacionado a um assunto que você queira que a gente trate aqui para eu poder te ajudar. Se você já é inscrito no canal, ativa o sininho também para poder receber tudo na íntegra. Se liga, energético, assunto que dá muito o que falar. Mas nós temos que saber primeiro que existem 3 substâncias principais nessa bebida, na grande maioria dessas bebidas, e que o que cada uma delas causa no organismo, qual é o efeito delas estimulante e se elas têm algum efeito colateral que pode trazer algum tipo de problema. O primeiro ponto que a gente encontra na maioria das bebidas energéticas é a taurina. E aí, existe um contraponto aqui para que você entenda. Taurina não é droga, não é substância química, droga, uau, droga. Não, taurina é um aminoácido. É um aminoácido, igual leucina, igual isoleucina. Então a taurina, ela é participante de processos fisiológicos em todo o nosso organismo. Ela ajuda no teu cérebro, ela ajuda no teu coração, ela ajuda também no teu metabolismo. A taurina, ela é um componente do teu organismo de construção. Ela ajuda a formar hormônios e etc. Então, existe uma dose de taurina e automaticamente existem até doses de taurina que são utilizadas para melhora de insônia. É isso mesmo, para combater insônia. Então, eu não sei o que você já ouviu falar sobre taurina, mas muita gente acredita que a taurina é uma substância psicoativa, é o bagulho mais louco do mundo, mas não é, apenas um aminoácido. É a mesma coisa que você contém na proteína, por exemplo, do leite, na proteína da carne, na proteína do peixe, na proteína do ovo. É um aminoácido, ok? Então, as doses para que você tenha um efeito estimulante da taurina são acima de 700 miligramas de taurina, que eu acredito que a maioria dos energéticos não proporciona essa quantidade de taurina. Então, a taurina, que na maioria dos energéticos ela está lá presente, ela não vai servir para te estimular nada. Na verdade, pelo contrário, a taurina que está lá naquele energético, ela vai contrabalancear o efeito do verdadeiro estimulante que está lá dentro, que é a cafeína. E aqui eu quero chegar, então. Relacionado à taurina, você pode ficar despreocupado, porque se você fosse contar com energético para taurina, você ia estar jogando seu dinheiro no lixo. Mas a cafeína é, na minha concepção, o protagonista, aqui no caso, dessa bebida estimulante. Porque a cafeína, ela tem efeitos estimulantes. Ela, por si só, ela não é um verdadeiro estimulante, ela não é um estimulante neurocentral no teu cérebro. Na verdade, ela não funciona igual, por exemplo, cocaína, igual, por exemplo, anfetamina ou drogas psicoativas sintéticas utilizadas para te deixar ligadão, para aumentar a liberação de dopamina, adrenalina e noradrenalina circulante. Não, mas a cafeína, ela bloqueia as moléculas que te botam para dormir ou que avisam o teu corpo que chegou a hora de descansar. Então, a cafeína, ela é um antissedativo, vamos colocar assim. Ela não vai permitir com que a molécula chamada adenosina, ela haja no teu cérebro para poder avisar o teu corpo que é a hora dela começar a descansar, desligar, para te preparar para dormir. Eu vou dar um exemplo. Quando você começa a ficar cansado, você começa a acumular adenosina, como se fosse um lixo no teu cérebro. E aí um produto do seu metabolismo.
E automaticamente essa adenosina ela começa a diminuir as reações, a velocidade, e ela vai começar a estimular a liberação de serotonina e a de melatonina, que são substâncias, neurohormônios que vão te colocar para dormir. Automaticamente, a cafeína por si só, ela bloqueia a adenosina. Ela ocupa os receptores no seu cérebro. E ela não permite com que você fique com sono. E, obviamente, ela vai te estimular por consequência, aumentando a liberação de noradrenalina, histamina e também da dopamina, te deixando mais alerta, mais focado e tudo mais. Lembrando que a cafeína, ela tem sim um efeito estimulante no organismo por conta disso. Então ela te deixa ligadão, ela te dá uma maior capacidade cerebral, um maior foco, uma melhora de cognição, uma melhora de raciocínio, você fica até mais motivado, não é mesmo? No entanto, ela tem alguns aspectos que são importantes nós sabermos. Ela é dose dependente. Como assim, professor Adonis? A cafeína, assim como várias outras substâncias do nosso organismo, ela tem uma dose onde nosso corpo ele começa a oferecer uma certa resistência a essa utilização, tornando-se cada vez mais tolerante àquela dose. Como assim, Adonis? Vou te explicar, pega na minha mão. Você toma uma dose de cafeína hoje, e aí você toma ela novamente e seu corpo vai se acostumando. E ao passo que o seu corpo vai acostumando com essa dose de cafeína, ele começa a oferecer uma tolerância. Ou seja, aquela mesma dose não vai te dar o mesmo efeito que você tinha. Você vai ter que usar uma dose maior para ter o mesmo efeito que você havia tendo. Caso contrário, o teu corpo com aquela mesma dose que você já está acostumado, o teu corpo já habituado com aquela dose, não vai surtir nenhum efeito. É por isso que algumas linhas dizem que a cafeína ela tem um efeito de tolerância e por si só de dependência. Porque quando você tolera alguma substância, automaticamente o teu corpo vai pedir mais daquilo, porque ele já está habituado com a sensação da cafeína. Por que tanto os brasileiros tomam cafeína e por que o energético está tão popular, né? Não é mesmo? É porque ele produz essa dada tolerância e consequente dependência. Pela liberação e aumento de atividade da capacidade cerebral, automaticamente você vai querer cada vez mais aquela sensação. Mas para ter aquela mesma sensação de alerta, de aumento de energia, você vai precisar de uma dose cada vez maior. E aí você acaba, sim, tornando-se dependente. Existem, obviamente, muitos estudos que demonstram a dose dependente de cafeína. Não é à toa que esse termo científico foi criado. No entanto, o que você tem que entender é que no energético, cada uma das doses que nós temos de cafeína em uma lata de energético, ou numa dose de energético, ela não é uma dose assim tão monstruosa. Inclusive, ela se assemelha a 1 a 3 xícaras de café aproximadamente. Ou seja, o energético ele tem só um pouquinho mais de concentração de cafeína do que de repente uma xícara de café. Haja vista também que existem alguns cafés aí que estão no mercado que são mais encorpados a nível de cafeína, tem um efeito estimulante maior. Então, na maioria das vezes, iam sair elas por elas. O grande problema, na minha concepção, do ponto de vista fisiológico, e para te sugerir algo importante, é tomar cuidado para que você não esteja também precisando não só do cafezinho, mas do energético para poder viver, para poder fazer as coisas da sua vida. Porque aí você começa a se tornar uma pessoa dependente, é como se fosse um viciado em drogas mesmo. Só que no caso, você está viciado no energético. E existe também o aspecto de que se você ficar tomando energético demais, você vai ter um outro grande problema, que é o fato de ele ter corantes artificiais que se assemelham, por exemplo, ao refrigerante, que é o que eu quero dizer agora relacionado ao corante caramelo 4, ou os subprodutos desses corantes para que eles possam estabilizar, chegar numa determinada cor, numa coloração, e eles acabam gerando muitos problemas dentro do nosso organismo. Principalmente alguns dos corantes, não só problemas digestivos, não só problemas, por exemplo, na sua microbiota intestinal, desregulando todo o seu organismo consecutivamente, causando problemas no seu metabolismo e no seu cérebro, mas acima de tudo também estão correlacionados alguns subprodutos desse corante caramelo 4, estão relacionados com câncer também, em diversos estudos de renome internacional. O grande aspecto aqui você pode tomar a jossa do energético? Pode! Mas lembre-se, tome com harmonia, com equilíbrio. Lembra que nosso organismo, cara, você vai aprender uma parada aqui, pelo menos comigo. Eu não vejo ninguém falando disso, mas no organismo,
a linha tênue entre o remédio e o veneno é a dose. É com tudo, viu? A nossa avó já dizia isso, né? Mas o organismo, ele trabalha na harmonia, ele trabalha no equilíbrio. Então, o que você precisa aqui nessa parada? É entender que tudo que você usar demais vai ser ruim. Tudo que você, às vezes, faltar no teu organismo vai ser ruim. Então, se você está disposto ou disposta a usar uma parada, você tem que saber que ela tem que ser numa dose equilibrada. É o caso do energético. Eu sou proibido de tomar energético. Eu não quero, nunca vou tomar energético. Então, você vai. Pode tomar. Tá tudo certo. Só que tome cuidado, porque existe uma linha tênue entre você ficar viciado, dependente dessa parada, ok? Às vezes, existem energéticos que não vão te dar um efeito estimulante da taurina, vão te dar até pior. Existem outros que têm 1000 miligramas de taurina. Então, saiba escolher também um energético que vai te proporcionar aquilo que você busca, ok? E tome cuidado, obviamente, com o excesso da utilização do energético. Porque sim, pode causar problemas cardiovasculares, sim, pode causar tolerância, dependência, vício, e também pode causar outros efeitos adversos, como vômito, efeitos adversos digestivos, efeitos no seu metabolismo, como outros, ok? No entanto, o grande principal vilão, no meu ponto de vista, que não vale a pena para mim, Adonis, você toma energético? Não tomo. Por quê? Porque para mim, o ponto de vista fisiológico, digestivo, de atrapalhar a microbiota intestinal, é muito grande desses subprodutos industrializados, ultra processados, ou cheios de substâncias, como, por exemplo, corantes estabilizantes, que são a base de esquentar açúcar ou sulfatos para que você possa chegar numa dada coloração, num dado sabor. Essas substâncias químicas, elas vão atrapalhando, desequilibrando a nossa microbiota intestinal, podendo provocar a desbiose ou a hiperpermeabilidade do seu intestino, causando, obviamente, efeitos inflamatórios, efeitos adversos no nosso metabolismo, no nosso humor. Então, uma montanha-russa de humor, causando também problemas no que tange ao aspecto inflamatório no nosso sistema imunológico. Isso não é o efeito direto, é o problema de que essas substâncias, elas alimentam nossas bactérias intestinais gram-negativas. E aí, ocasionam uma série de problemas. Então, aquele lance, Adonis, de uma forma esporádica, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, tomar com frequência, se tornar dependente, você vai ter não só essa dependência por conta da cafeína, e você vai ter, obviamente, uma chance grande de ter problemas no seu metabolismo, nos seus sistemas por conta dessas substâncias. Inclusive, estão correlacionadas com o aparecimento de câncer, tireoide, intestino, estômago e tudo mais. Então, Adonis, relacionado a energético, é isso que você precisa fazer. Agora, Adonis, eu posso tomar energético quando com medicamento? Não se é adequado tomar o energético com medicamento. Por quê? Porque a cafeína, ela tem um efeito de potencializador de determinadas substâncias. E, obviamente, quando você está mexendo com algumas substâncias específicas, igual um remédio para dor ou outro tipo de remédio, que seja para qualquer coisa que você vai tomar, você pode ter um efeito adverso negativo por conta dessa mistura de substâncias, principalmente essas substâncias industrializadas que possuem no seu energético. Então, não é adequado ou recomendado misturar o energético, ou até cafeína, ou qualquer outro tipo de substância, na grande maioria dos medicamentos. Então não é interessante. Outra coisa, Adonis, o energético faz mal? De novo, em excesso, ele pode fazer mal. Adonis, eu tomo cafeína ou o energético com a bebida com álcool. Com as bebidas com álcool. Posso tomar? Tem problema? Você pode tomar, irmão. Mas, de novo, você vai ter um efeito potencializador e mais acelerador, por exemplo, da sua questão dos aspectos cardiovasculares. Então você vai ter essa dose de cafeína muito alta e, obviamente, quando você está utilizando o álcool, o que acontece? O álcool ele desliga o nosso centro do córtex frontal. E isso acaba te trazendo. Por isso que você às vezes esquece as coisas, você faz coisas, você fica com uma pessoa com menos filtro, vamos colocar assim, né? Adonis, não, você está falando que alguém que toma não tem filtro? Não, não é isso, não estou falando. Você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Você é uma pessoa livre. Mas, do ponto de vista neurofisiológico, você acaba perdendo camadas de raciocínio, de tomada de decisão e de filtro que estão aqui no seu córtex central. Porque o álcool, ele acaba diminuindo essa sensibilidade e essa tomada de decisão. Então, por esse motivo, você acaba perdendo a sua tomada de decisão, raciocínio coerente. Porque senão não existiu o bafômetro, né, filho? Mas tá tudo certo. Você pode tomar. O que você vai entender é que vai potencializar cada vez mais esse efeito do álcool e automaticamente pode ser que você
não tenha decisões corretas e possa exceder a dose de energético, igual já aconteceu em alguns casos, que até foram televisionados, em jornal e etc., de pessoas terem problema com, principalmente cardiovascular ou de angina. No momento de uma balada, de uma festa, porque excederam a utilização do energético. E aí que mora o perigo, porque você não tem ação do seu cérebro, do seu córtex te brecando, você fica com menos filtro, você acaba achando que é o super-homem, que eu já bebi também, já fiz doideira na vida, e aí você acaba fazendo o quê? Excedendo a dose do energético. Esse é o único e maior problema. Por quê? Sem você ter esse filtro, você pode tomar uma decisão equivocada e acabar parando, por exemplo, no hospital, com uma angina no peitoral, com um problema cardiovascular, com uma arritmia severa, enfim. Então, só esse cuidado relacionado à bebida, porque quando nós conhecemos a fisiologia, nós nos libertamos. Então, se você se interessar em saber mais sobre o cafezinho, você vai fazer o seguinte, você vai tocar aqui em cima, que tem um vídeo aqui específico falando sobre o café, e eu também quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo, já me faz uma pergunta relacionada a energético, se por acaso eu não tirei aqui nesse vídeo, e me coloca um tema que eu possa te ajudar, porque toda semana nós temos vídeos exclusivos. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui, e se inscreve no canal para que você possa receber sempre conteúdos exclusivos. Estou te esperando no próximo vídeo, tamo junto, e ó, segura no energéticozinho aí, é nóis.